Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou o padre José Ionilton Lisboa de Oliveira, nascido em Araci, onde eu estou dando aqui fazendo essa entrevista com a PASCOM da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso, a minha paróquia de origem, né, nesse município também, que é meu município de origem. Só que eu nasci no interior do município, numa região chamada Chã, e numa roça, né, onde meus pais moravam, chamava Fazenda Casa Nova. E eu sou o quinto, né, desta família, né, de Alfredo Lisboa Oliveira, meu pai, né, está aqui a foto, né, dele. Ele faleceu cedo, eu tinha apenas 2 anos de idade, né, quando ele faleceu, né, e portanto eu nem tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, né. Só por foto que eu reconheço, sei, né? Identifico ele. E filho de Antônia Pinheiro Oliveira, a minha mãe, né? Aí sim que eu tive a oportunidade de conviver muitos anos, né? Graças a Deus, ela viveu 88 anos, né? E foi uma felicidade, uma alegria muito imensa. Então, filho de Alfredo e de Antônia, e membro, né, dessa família de 2 irmãos e 2 irmãs, né, que aqui tem uma foto, né, de um aniversário de minha mãe, né, fazia 80 anos, e aí a família estava presente, os irmãos e as irmãs. Então, o Anivaldo, né, meu irmão mais velho, o Alfredo, meu irmão, né, mais próximo de mim, Maria Lisboa, Marié, a minha irmã, a primeira, né, filha da família, e Maria Edes, né, a terceira, né, na sequência dos nascimentos. Então, nós nascemos todos lá na Fazenda Casa Nova, na Chã. Depois que meu pai faleceu, a minha mãe Antônia resolveu vir para a cidade, aí por volta do ano 1967, eu nasci no dia 9 de março de 1962, né? Então meu pai faleceu em abril de 64, e minha mãe resolveu vir para a cidade ali por volta de 1967. Meu irmão mais velho, Anivaldo, já estava trabalhando aqui na cidade, e vinha trabalhar e voltava para a fazenda, lá para Chã, 2 quilômetros mais ou menos, e minha mãe achou que era muito puxado para ele, então resolveu vir morar na cidade para facilitar, porque ele trabalhava para ajudar justamente a minha mãe a sustentar a família, né, que estava ali viúva com 5 filhos para criar. Minha mãe decidiu não casar, resolveu viver a viuvez, cuidar dos filhos, né, foi uma heroína nesse sentido. E morando na cidade, então facilitou, a gente passou a estudar, nós passamos a ter mais facilidade de estudo, né? E eu então estudei, né? Fiz o estudo básico na família mesmo. Minha mãe era professora leiga, né, na época, e ensinava, né, para meninos o ABC, e eu me incluí nessa lista, aprendi, né, com ela e o ABC e as primeiras letras, e fui estudar depois o 2º ano primário com a professora Valdeci Carvalho, né, na escola Dom Jackson Berenguer Prado, onde eu fiz até a 4ª série do primário.
Depois, então, fui fazer o ginásio, né, lá no CEMOB, no Centro de Educação Municipal Oliveira Brito. Lá fiz o ginásio, né, até a 8ª série e fiz o chamado, na época, 2º grau, né, o ensino médio, né, e aí fiz o curso de técnico em contabilidade. Mas eu também gostaria de ressaltar um pouco a minha história de trabalho, né? Porque como minha mãe ficou viúva, jovem, 5 filhos para criar, todos nós da família nos envolvemos na questão do trabalho, da sustentação da família. E eu comecei trabalhando com todos da minha família, na roça, né? No plantio de feijão, milho, mandioca, né? Na coleta desse, né? Na colheita, né? Do feijão e do milho, no fazer a farinha. E isso era para a nossa subsistência e também para vender aquilo que achava que dava para sobrar e entrar uma renda a mais na família. Mas nós precisávamos de um trabalho também extra, né? Isso era um pontual, né? Aqui, o plantio do milho, do feijão em Araci, é na época chamada do inverno, quando tem o inverno que dá. E a mandioca era também uma vez por ano. Então eu comecei a trabalhar com meu irmão Alfredo no motor de sisal de tio Antônio, né? Que ficava ali próximo, né, da nossa casa. Ele tinha o motor de sisal e eu fui com meu irmão Alfredo trabalhar no motor de sisal como cortador de palha, né? A gente cortava palha durante a semana, num turno, né? A gente trabalhava um turno e o outro a gente estudava. Então esse foi o meu primeiro trabalho, né? O de cortador de sisal. Durante uns 6 anos aproximadamente eu trabalhei nesse serviço, né? E era a nossa sustentação, é aí que nosso ganha-pão vinha daí, do corte do sisal. Depois consegui aqui na cidade um emprego de empacotador em um supermercado, quando começou a surgir supermercado na cidade. Trabalhava só um dia por semana, dia de segunda-feira. Supermercado Eldorado, né? De Nelson Ferreira. Depois eu fui chamado, né, para ir trabalhar numa barraca de frutas, revista, fazia loteria esportiva de Reginaldo, a chamada barraca Bilu Teteia, né, bastante famosa em Araci naquela época. Ficava ali na praça, né, principal, então eu trabalhei ali, vendendo, né, frutas, doces, revistas e recebendo a loteria esportiva, né, um espaço onde o pessoal fazia jogo. Araci não tinha naquela época uma casa oficial, né, da loteria, fazia-se aqui, levava, no nosso caso, para Euclides da Cunha, onde se fazia os jogos mesmo. Fui aí trabalhando na barraca Bilu Teteia que eu fui convidado também para trabalhar no escritório de contabilidade, na Orcontal, né, de Luiz Contador. Ele ia muito ali fazer jogos, né, na loteria esportiva, e um dia ele me disse: olha, observa que você tem muita facilidade com números, não quer ir trabalhar no escritório, no meu escritório de contabilidade? E aí foi feita uma conversa com minha mãe. Eu tinha 14 anos naquela época, e minha mãe concordou que eu fosse então trabalhar no escritório de Luiz, e aí fiquei dos 14 anos até os 22, né, quando deixei Araci para ir para o vocacionário, né, para começar a caminhada vocacional. Esse foi minha atividade mais no campo do trabalho, né? Eu ainda fui também, é bom ressaltar, e eu tenho orgulho disso, fui engraxate, né? Dia de segunda-feira aqui na Feira Livre, né? A gente ia para a rua para engraxar o sapato das pessoas. Trabalhei em barraca também assim de feira, inclusive nós tínhamos uma barraca, a família nossa tinha uma barraca lá na fazenda Casa Nova, lá na Chã, que era a estrada do Quererá aqui para Araci, e ali a gente botava uma barraquinha de segunda-feira, na frente lá da nossa casa, onde a gente vendia também doces, bebida até mesmo, cigarro, e era o que era comum daquela época, para também ser uma forma de sustentação. E fui distribuidor de jornal aqui na cidade, né? Eu tinha uma pessoa que era o representante, né, do Jornal da Bahia, né, naquela época, chamava assim,
e Antosildo, né, era o representante do Jornal da Bahia, e como eu estava trabalhando na barraca Bilu Teteia, ele então combinou com o outro proprietário da barraca que eu iria sair durante meia hora, uma hora, para fazer a distribuição do jornal aqui na cidade e vender o jornal para quem quisesse comprar, né, andando um pouco pelas ruas. Então fui não jornalista, fui jornaleiro, né? Vendi jornais. E todo esse mundo do trabalho, para mim, foi muito importante, né? Me ajudou muito, me educou muito para a minha vida e para a minha missão. Mas gostaria também de dizer que, enquanto estive em Araci, né, durante 22 anos, eu tive uma caminhada de inserção na igreja, na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso, né? E posso dizer que esse caminho de igreja foi construído a partir da minha família, né? Especialmente posso dizer da minha mãe, Antônia, que era uma mulher, como diz Padre Zezinho em uma das suas canções, falando da mãe dele também, muito igrejeira, né? Ou seja, minha mãe era assídua nas celebrações, das missas, era do apostolado da oração. Ela, inclusive, ajudava na limpeza da igreja, assim, né, para poder a igreja estar limpa para as celebrações do outro dia. E uma mulher que não era só de ir na igreja, era uma mulher também de oração. Minha mãe, eu aprendi a rezar com minha mãe rezava de manhã, de tarde, de noite, minha mãe rezava o terço, minha mãe, embora de pouca leitura, tinha a Bíblia e pegava a Bíblia e lia essa Bíblia. Então, foi uma pessoa que me educou com o exemplo, né, para eu viver o meu batismo e a minha fé cristã católica. Então, eu fui sendo inserido nesse mundo. Uma das coisas que eu me lembro da minha infância é indo para a igreja com minha mãe, participar da missa. Eu ficava, inclusive, uma das cenas que eu me recordo, né, da minha infância, um garoto pequeno, em cima de um banco, de um tamborete, como a gente chamava aqui, né, ali, minha mãe participando da missa e eu com ela. E aí essa inserção, a partir desse exemplo da minha mãe, foi ampliando também com a vida dos outros meus irmãos, que também, com minha mãe, participavam da caminhada da igreja. Mas teve o Anivaldo, que foi alguém que também me ajudou muito nesse sentido, porque ele era do grupo de jovens, o Joacre, né? E me levava para o grupo, embora eu nem pudesse ir, não tinha idade de estar no grupo, porque havia na época um critério que só participava do grupo a partir de uma certa idade, não estou bem lembrado qual, e eu não tinha, mas meu irmão conseguiu, Anivaldo, uma autorização que eu fosse com ele. Isso foi também muito bom, porque eu comecei a me inserir aí nesse grupo, nesse caminho pastoral. Então, através do grupo de jovens Joacre, eu fui me inserindo em outras atividades, aí me tornei catequista. Fui catequista de preparação, né, de crianças para a primeira Eucaristia. Tinha sido a coroinha, né, logo após a minha primeira comunhão, que foi em 1969, né, eu com 7 anos de idade eu fiz a primeira Eucaristia e me tornei coroinha, ajudando aí nesse caso o Padre Oswaldo, né, durante muitos anos. Participei de um movimento eucarístico jovem chamado MEG, que era ligado também aí ao serviço do coroinha. E mais na frente, então, fui catequista, participei do grupo de cantos, né, que tinha para cantar nas missas, tive uma participação numa comunidade eclesial de base, né, uma SEB, que estava naquela época muito efervescente na Igreja do Brasil e também aqui na nossa região, ali no bairro do Matadouro, né, o nosso grupo de jovens, aí já foi o segundo grupo de jovens, já que o primeiro tinha sido, assim, acabou, depois nasceu o segundo grupo de jovens na paróquia, chamado GRUZÁ, Grupo a Serviço do Amor Real, nome assim bem utópico, né, mas bem também provocativo, né. Então o GRUZÁ fazia um trabalho lá no Matadouro, todo domingo ia jovens do grupo para reunir com a comunidade, para celebrar ali um momento, ler a palavra de Deus, e eu fiz uma participação muito, diria, muito boa naquela comunidade. E foi assim, vivendo todas essas experiências, aí participei do curso de igreja, né, que veio para si através de Jackson Carvalho, né, ele trouxe o curso de igreja, eu fui fazer em Salvador, depois
ajudei a realizar o curso de igreja aqui, eu vivia intensamente o grupo de teatro, né? É bom, quero ressaltar também isso, né? Que a paróquia tinha, através até do meu irmão Anivaldo, era uma espécie de quem escrevia, né, as peças e também dirigia, né, as peças, e eu fui me inserindo aí também. E o teatro amador é uma coisa muito importante que desenvolve muito a gente, a capacidade de comunicação. E o que eu hoje tenho, como diria, facilidade de comunicação, eu devo muito, né, à experiência pastoral aqui na paróquia de Araci e especialmente à experiência do teatro amador, né? Então, toda essa minha vida foi aqui, né? A família, o trabalho, o estudo e a experiência pastoral que eu vivi intensamente aqui em Araci até os meus 22 anos. Nesse caminho, o padre José Lisboa, né, foi ordenado padre aqui em Araci em 1992, né? Padre Oswaldo envolveu a paróquia na organização daquela celebração, inclusive para o acolhimento, para quem vinha de fora, para uma refeição, né, depois da missa da ordenação, para os visitantes e nós do grupo de jovens. Então nos envolvemos muito na organização. E o padre Lisboa, depois da ordenação, convidou então quem trabalhou mais diretamente para ir um almoço lá na Terra Vermelha, né, onde moravam os pais de padre Lisboa. E ali ele presenteou a todo mundo um livro sobre a vida do bem-aventurado, hoje bem-aventurado Justino, né, o fundador da congregação vocacionista. Mas naquela época eu não tinha ainda pensado, não tinha me questionado, né, sobre vocação assim específica, a vida religiosa ou ser padre. Recebi o livro e guardei, confesso, né, não dei muita atenção àquele livro. Aí o tempo passou, um pouquinho mais, Lisboa, ordenado padre, ficou morando em Salvador, na Lapinha, e ali ele vinha a Araci de vez em quando e propôs fazer aqui um trabalho vocacional que a congregação vocacionista desenvolveu naquela época, chamado CCV, Curso de Conscientização Vocacional. Então ele pediu apoio do grupo de jovens na época e de mais outras pessoas aqui da paróquia para que os encontros pudessem ser feitos em Araci. Final de 83, o primeiro, no início de 84, né, o segundo, e em julho de 84, o terceiro encontro CCV. E foi fazendo esses encontros vocacionais, organizado aqui pela congregação vocacionista, através da pessoa do padre Lisboa, que era o animador vocacional da congregação aqui na região nordeste, eu me senti muito questionado, né, sobre a minha vida, a minha missão, o que é que seria de mim, o que é que Deus queria de mim. E os encontros vocacionais me deram muita condição de rezar, refletir e pensar sobre isto, né? E foi aí, vivendo essa experiência dos encontros vocacionais, que eu então fui me definindo como alguém que Deus estava chamando, né, para ser padre a princípio, né? Mas eu quero aqui abrir um parênteses antes de continuar essa parte vocacional e dizer que também, como um jovem, como qualquer outro jovem, né, a gente tinha uma vida social também, né, assim, eu saía com meus amigos, os colegas de grupo de jovens, a gente ia, né, para festas, a gente fazia, né, tive né, também 3 namoradas aqui, assim, namoradas certas, como a gente chama, né, de por um tempo estar, né, convivendo, namorando com essas pessoas. Portanto, vivi também essa experiência afetiva, né, de relacionamento com alguém no namoro, mas o discernimento vocacional me apontou um outro caminho. E eu, então, resolvi, no caso, terminar o último namoro ali em junho de 84, e quando foi no final de ano de 84, em novembro, eu fui para o vocacionário Nossa Senhora Aparecida em Vitória da Conquista.
E ali fiz a minha primeira experiência assim de aprofundamento vocacional, né? Eu morei 3 anos lá em Vitória da Conquista, aí fiz o chamado noviciado, que é um período de introdução na vida religiosa, professei os primeiros votos como religioso vocacionista em 1980, aqui uma foto, né, da minha primeira profissão religiosa, né, lá em Vitória da Conquista, em 1986, éramos 7, né, noviços que fizeram a primeira profissão religiosa. E uma outra foto histórica é esta aqui, que eu estava lá na frente da paróquia Nossa Senhora Aparecida com meu irmão Anivaldo. Eu estava ajudando ali na organização da igreja para a celebração, isso em fevereiro de 1986. Então me tornei religioso vocacionista. Essa congregação que tem por carisma promover a santificação universal, ou seja, ajudar as pessoas a serem santas, né? E para ser santo é preciso a gente descobrir e assumir a vocação da gente, né? E a congregação foi fundada pelo Padre Justino, né? Ele é o fundador, né, da família vocacionista. Hoje nós temos os religiosos vocacionistas, as religiosas vocacionistas e as apóstolas vocacionistas. Ele nos dá muitos ensinamentos, né, como esse aqui, que está nesse cartaz, né, que é o próprio Deus que chama a gente, né? Ele que se revela a nós, é Ele que nos confia uma missão, né? O próprio fato de que Deus chama um ser revela que aquele ser, desde a eternidade estava no pensamento de Deus. Uma frase muito bonita do hoje bem-aventurado Justino. Aqui só para registrar uma foto do corpo, né, do Padre Justino na capela do vocacionário de Pianura, né, onde ele foi, os seus restos mortais, né, estão colocados, e aqui foi feito com esses restos mortais, né, uma recomposição do seu corpo, e é esse corpo que está lá na capela em Pianura, Nápoles, Itália. Então, na congregação, fazendo os primeiros votos, eu fiz ali em Vitória da Conquista o estudo de filosofia em vista da ordenação de padre. E depois que terminei filosofia, que eu fiz lá na Escola de Filosofia da Diocese de Vitória da Conquista, eu fui para o Rio de Janeiro para fazer teologia, que é um outro curso necessário para quem vai se ordenar. E na teologia eu fiquei estudando 4 anos e morando lá no Rio de Janeiro, no bairro Parada de Lucas. Depois me ordenei em 1992. Vou pegar aqui umas fotos da época da ordenação para a gente ir dando uma passadinha aqui. Aqui são fotos, né, da parte externa, né, no dia ali da minha ordenação de padre. Aqui já é fotos dentro da igreja, né, com as pessoas que estavam ali presentes, né, aqui, né, um momento ali antes do rito da ordenação de padre. Aqui eu estava prostrado, né, ali que normalmente a gente faz isso para o canto da ladainha de Todos os Santos. Então, aqui um momento muito bonito que eu guardo, que foi dando a comunhão, né, a Dona Antônia, a minha mãe, no dia da ordenação, né, de padre. Depois aqui, né, outros momentos, o bispo Dom Celso, né, que era bispo de Vitória da Conquista, né, ele foi quem esteve aqui para a nossa ordenação. E aqui já é uma foto da primeira missa, né? Eu me ordenei de manhã e à noite, né, na paróquia eu celebrei a primeira missa, né, como padre. E aqui já é uma foto da primeira missa, né? Então, assim, ordenado padre em 1992, 19 de janeiro,
eu fui convidado pela congregação vocacionista a ficar trabalhando no Rio de Janeiro, onde eu já estava morando, estudando. Aí eu morei 2 anos no Rio, exercendo o ministério de padre e como vocacionista acompanhando os jovens que estavam estudando, né, para ser padre, né, da congregação. Então eu era o chamado formador e vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Conceição e São Justino, lá em Parada de Lucas. E esta paróquia tinha uma capela em um outro bairro chamado Vigário Geral, e eu fui designado pelo pároco para assistir mais de perto a capela Nossa Senhora Aparecida de Vigário Geral. E aí, os 2 anos que eu morei no Rio de Janeiro, o meu trabalho de padre era muito mais nesta capela de Vigário Geral, que eu aprendi muito, inclusive, estando no meio daquele povo, né, um povo simples, muito sofrido, né, numa das chamadas favelas do Rio de Janeiro, naquele contexto que naquela época era exclusivo do Rio de Janeiro, que era a questão das drogas, né, eram favelas que tinham grupos rivais comandando a venda de drogas em Parada de Lucas, em Vigário Geral, e muitos conflitos a gente presenciou ali na fronteira dos 2 bairros. E um trabalho que me amadureceu muito e me abriu muito o coração para a proximidade com os mais pobres, aqueles mais abandonados da sociedade. E fui trabalhando lá em Vigário Geral em 93, que eu vivi uma das cenas também muito mais fortes, talvez, do meu ministério, que foi uma chacina que houve lá no bairro de Vigário Geral, onde 21 trabalhadores, numa madrugada, foram assassinados. E nós trabalhávamos ali, a gente teve que dar presença junto das famílias e acompanhar todo o processo de investigação para descobrir as causas daquela chacina, que foi assim realmente uma dor muito forte, né, para todos nós, mas de modo especial para quem estava ali mais perto. Terminando esses 2 anos no Rio de Janeiro, a congregação me trouxe para Riachão do Jacuípe. Aí eu fui animador vocacional e vigário paroquial. Trabalhava Riachão e Pé de Serra, né, que são 2 municípios que pertencem à mesma paróquia, Nossa Senhora da Conceição também, lá em Riachão do Jacuípe. Foi uma experiência também muito rica, o 3º e o 4º ano, né, da minha vida de padre, morando em Riachão, trabalhando nesses 2 municípios, uma paróquia grande, 2 municípios, mais de 50 comunidades rurais, num contexto também sociopolítico bastante complicado. E o pároco da época, o padre José Silvino, já falecido, fazia um trabalho belíssimo naquela paróquia, mas enfrentava muitos desafios, né, por causa da maneira como ele queria conduzir o trabalho pastoral, numa linha de independência, sem a paróquia ficar dependendo do poder público. E isso criou muito desafio para o padre José Silvino, e eu somei com ele naquele período ali, especialmente na formação dos leigos, no surgimento das pastorais sociais, na formação, né, na conscientização política, né, que a paróquia de Riachão conduziu muito bem ali a partir dos anos 93, quando o padre Silvino começou a ser padre, que eu cheguei em 94, fiquei lá em 94 e 95. Mas foi uma experiência bastante rica ali. Então, trabalhando lá em Riachão do Jacuípe, nessa paróquia que abrangia os 2 municípios, Riachão e Pé de Serra, nesse contexto de mudança, né, que a paróquia estava passando, com uma caminhada de igreja mais livre, independente, para fazer a sua missão cumprir. E tiveram momentos assim muito difíceis, né, que eu pude acompanhar o padre José Silvino. Ele fez uma caminhada de conscientização política no 7 de setembro de 1994, né? Nem tinha na época o chamado Grito dos Excluídos, que depois começou a acontecer
em 1995. E eu gosto de dizer que Riachão, de alguma forma, ali antecipava aquilo que a Igreja do Brasil iria assumir depois, né? E aí foi uma caminhada, era ano de eleição para presidente da República, para o governo do Estado, deputados, senadores, e a paróquia resolveu fazer uma caminhada para ajudar o povo a pensar naquele momento que estava vivendo da eleição. E isso foi muito mal entendido, o pessoal entendeu que a igreja estava tomando um partido, né, defendendo um candidato, quando na verdade isso não aconteceu. Era uma conscientização para ajudar as pessoas a pensar. E foi aí um fato que acabou, assim, para dizer uma dessas dificuldades. Estávamos numa celebração numa capela da cidade, lá de Riachão, no bairro chamado Bela Vista. E o padre Silvino presidia a celebração, eu concelebrava, e ele, em determinado momento da homilia, pontuou um problema que estava acontecendo ali no município, né? E que precisávamos, como igreja, também estar atentos. E alguém que estava ali participando daquela missa, diria, ligado ao poder público, achou que ele não devia ter dito o que disse, aí acabou no final da missa, assim, partindo para uma quase agressão mesmo ao padre Silvino, e isso foi um momento muito tenso, que eu tive que assumir, né, diria, o problema, pedi alguém para levar o padre Silvino para casa, e eu fiquei lá administrando aquela dificuldade. Mas são situações assim que a vida e a missão vai nos ajudando a enfrentar. Saindo de Riachão do Jacuípe, já ordenado padre, nesse caso, com 4 anos de padre, fui para Vitória da Conquista, já para trabalhar como religioso padre, né? Aí lá eu fui animador vocacional, fui formador de jovens que se preparam para a vida religiosa da congregação vocacionista e vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde os vocacionistas trabalham lá em Vitória da Conquista. E também assumi um trabalho na revista vocacionista, uma revista vocacional chamada Espírito, né, que era de cunho vocacional. Então, eu desenvolvi todo esse trabalho e ali também com o pároco da época, o padre Antônio Rafael, que hoje é o superior geral nosso da congregação, junto com o padre Lisboa, que na época também morava lá em Vitória da Conquista, se fez um trabalho também muito bom nessa linha social, de conscientização, de formação, para que as pessoas que têm a fé pudessem também viver a sua cidadania a partir, né, da fé. Então foi uma experiência muito rica também, 5 anos ali, de 95 a 2000, que eu morei lá em Vitória da Conquista nesse trabalho. Saindo de Vitória da Conquista, eu fui para Salvador. Eu fui eleito o primeiro provincial da congregação aqui no Brasil. Aqui essa foto é uma foto do dia da eleição, com a presença do superior geral, né, o padre Ludovico Caputo, né, e aqui eu estava fazendo a minha profissão de fé, que é obrigado a fazer quem é eleito para ser provincial. Provincial é aquele que coordena, né, uma congregação, anima os seus irmãos, né, as comunidades confiadas à congregação, as comunidades paroquiais e as comunidades religiosas. E foi esse trabalho que eu fiquei fazendo em Salvador de 2001 a 2004, né, morando lá no bairro São Caetano, participando da paróquia São Caetano, mas acompanhando todo o trabalho vocacionista nas outras comunidades e nas outras paróquias. Em 2005 eu terminei esse trabalho de provincial, me pediram para voltar a morar em Vitória da Conquista. Eu fui em 2005 para lá e fiquei de 2005 a 2008 morando novamente em Vitória da Conquista, fazendo as mesmas atividades, animador vocacional, formador dos jovens que se preparam para a vida religiosa vocacionista, vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora Aparecida e colaborando nessa parte mais do estudo, da reflexão na linha da formação, fé e cidadania, também ajudando assim o chamado Conselho de Leigos lá da Arquidiocese, na época ainda Diocese de Vitória da Conquista. Terminei meu tempo lá, nesses 4 anos, fui levado, né, assim, me pediram para voltar a Riachão do Jacuípe. Aí trabalhei em 2009,
2010, animador vocacional, formador dos jovens, se prepara para a vida religiosa na congregação e vigário paroquial da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que abrangia também a comunidade do Bom Jesus em Pé de Serra. Aí fiquei 2 anos com o padre Roberto, era o pároco, ajudando na paróquia, trabalhando também nessa mesma linha de formação para a cidadania. Ajudei a uma organização não governamental chamada Mobilizadores Sociais, que tinha na época em Riachão do Jacuípe, a fazer o acompanhamento das contas públicas da prefeitura, da Câmara e de um hospital municipal que tem lá no município. Foi uma também experiência muito rica, que eu pude aprender muito, né, a importância do controle social, e de que nós, cidadãos e cidadãs, devemos acompanhar centavo por centavo que entra nas contas públicas, para que sejam usados esses centavos de forma correta para o bem do povo. Então, quanto mais a gente acompanhar as contas do município, da Câmara e de qualquer outra autarquia, né, pública, a gente vai ter um controle maior e evitar, né, a corrupção, que hoje a gente fala tanto aí, né, a nível de Brasil. Só para ilustrar um pouco, assim, até comicamente, eu fui um dia a Brasília para um encontro da igreja de pastoral vocacional e fui conhecer um pouco Brasília e me fizeram essa foto eu em frente do Congresso Nacional, né? E eu estava aqui brincando, né, dizendo que eu fui fazer um exorcismo, né, do Congresso, mas não consegui expulsar, né, todos os males. E hoje nós estamos vendo essa realidade brasileira de tanta corrupção, mas dizer da importância do trabalho feito na base, no município, né, no combate à corrupção. E eu aprendi muito lá em Riachão do Jacuípe com os mobilizadores sociais ali em 2009 e 2010. 2011 e 2012 eu fui chamado a ir para Campo do Brito, Sergipe. Pela primeira vez eu assumi o trabalho de pároco, né, naquela paróquia Nossa Senhora da Boa Hora e São Roque, que está no município de Campo do Brito, na Arquidiocese de Aracaju. Foi também um trabalho muito bonito, porque eu pude mais diretamente estar à frente da paróquia, ajudar na condução das atividades mais de perto e realizar um trabalho que eu considero que foi para mim um aprendizado muito bom. Eu agradeço muito essa experiência que a congregação me permitiu viver ali em Campo do Brito, Sergipe. E ali tive uma outra experiência que gostaria de partilhar, foi na área da ecologia, né, na defesa do meio ambiente. Era um ano de campanha da fraternidade que falava, né, do planeta Terra, a igreja chamando a nossa atenção para o cuidado com o planeta Terra, e uma ONG chamada Canto Vivo, lá de Aracaju, veio a Campo do Brito e começou a recuperar uma serra, né, a plantar árvores numa serra da cidade que tinha sido destruída, né, através de festas populares que se faziam naquela serra. Queimavam-se fogos e os fogos, quando caíam, queimava a mata, destruía a mata própria daquela serra. E essa ONG que cuidava disto veio para plantar novamente, reflorestar, ou seja, devolver à serra as árvores que elas tinham sido queimadas. E pediu apoio da paróquia. Eu era o pároco e eu me identifico também com essa causa e me animei, porque a campanha da fraternidade era um gesto concreto, e propus à paróquia, e a paróquia aceitou assumir junto com a ONG Canto Vivo. E foi feito durante os 2 anos que eu fiquei lá, e depois continuou com os irmãos que continuaram o serviço a cuidar, né, da Serra de São José, né, lá no município de Campo do Brito, que está na paróquia onde eu trabalhei. Saindo de Campo do Brito, Sergipe, voltei a Salvador em 2013, para ser novamente provincial da congregação. Aí fiquei lá os últimos 4 anos, de 2013 a 2016, fazendo esse mesmo trabalho de coordenação, de animação da vida da congregação vocacionista no Brasil. E em março deste ano, de 2017,
terminando o meu trabalho na coordenação da província como provincial, a congregação me transferiu para Riachão do Jacuípe de novo, né? Pela terceira vez. Eu fui morar lá no Vocacionário São José, em Riachão, e fui designado para ser animador vocacional e colaborador da paróquia Nossa Senhora da Conceição, que tem a área de Pé de Serra também, da comunidade do Bom Jesus, que a gente assiste e trabalha. E aí o pároco é Padre Esdras, o vigário paroquial o Padre Joselino, e eu ajudava esses dois irmãos aí no trabalho pastoral a partir ali de março deste ano. E foi nesse contexto, morando em Riachão do Jacuípe, que em 4 de abril eu recebi então um telefonema de Dom Otorino, o bispo de Serrinha, e ele dizia: olha, a igreja escolheu você para ser bispo, e para ser bispo na prelazia de Itacoatiara, lá no Amazonas. Você aceita, né? A pergunta básica é esta, né? E eu disse a Dom Otorino que eu precisava de tempo para pensar. E ele me deu ali um tempo, eu fui rezar, pensar um pouco, eu não podia dizer nada para ninguém, a igreja pede que quem é consultado não fale com ninguém que está sendo nomeado bispo, a não ser quando a igreja mesmo divulga. Mas eu pedi permissão e Dom Otorino me autorizou de falar com a congregação, já que eu sou religioso, vocacionista, e não queria dar uma resposta sem ouvir a congregação. Eu falei então com o padre geral, Padre Antônio Rafael, e com o padre provincial, o Padre José Carlos. O padre geral mora em Roma, o Padre Zé Carlos mora em Salvador. Por telefone nós nos falamos e eles dois disseram: não, assuma, é importante que a congregação possa dar essa contribuição para a igreja, você vai, mas vai também em nome da congregação. E pensando mesmo nisso, no carisma vocacionista, o nosso fundador, né, o bem-aventurado Justino, ele colocou no carisma nosso da congregação a dimensão missionária, é um dos campos de ação da congregação, né, paróquia, colégio e missão. Então foi pensando nisso que eu disse: eu vou assumir essa missão lá na região norte, no estado do Amazonas, na prelazia de Itacoatiara, encarnando também aí esse espírito missionário que todo vocacionista deve ter. E dei a minha resposta a Dom Otorino, que por sua vez comunicou à igreja, né? E me telefonou o núncio apostólico Dom Giovanni, que mora em Brasília, que representa o Papa aqui no Brasil. E aí acertamos os detalhes, né? E ficou combinado de que no dia 19 de abril, lá em Roma, seria publicado, né, o anúncio de que eu teria sido nomeado bispo da prelazia de Itacoatiara. E assim vivemos ali 15 dias, né, assim, de oração, de preparação, de silêncio, que a gente não podia dizer nada para ninguém. Só eu fiquei guardando esse segredo, né? É exigido que seja assim pela igreja. Só o bispo de Serrinha, no caso, sabia, o núncio e, no caso, os dois superiores da congregação. No dia 19 de abril, então, a igreja publicou isso lá em Roma, e aqui no Brasil também se tomou conhecimento. Há uma diferença de horário, né, de 5 horas entre Brasil e Itália, e 12 horas de Roma, que quando é anunciado lá, é 7 horas da manhã aqui no Brasil. E aí o Dom Otorino foi à paróquia de Riachão do Jacuípe, disse que queria se reunir com a comunidade para dar um aviso importante, não podia dizer ainda o que era. E 7 horas da manhã nos reunimos na paróquia Nossa Senhora da Conceição, lá em Riachão, e Dom Otorino então comunicou essa minha nomeação. Então, a partir dali, do dia 19 de abril, já tornado público, aí a gente foi fazendo os contatos com a família aqui, né, em Araci, né, meus familiares, com o povo aqui da paróquia de Araci, com os meus irmãos da congregação vocacionista, com o povo das paróquias onde eu trabalhei, com tanta gente que eu fui tendo contato no meu ministério, na minha vida religiosa, através da CRB, a Conferência dos Religiosos do Brasil, do IPV, o Instituto de Pastoral Vocacional, e esse assunto então foi se tornando conhecido, inclusive também do povo lá da prelazia
de Itacoatiara, e que a partir daquele dia o povo começou a manifestar também contato, fazer contato, dizer da expectativa da minha chegada lá, e eu também estou aqui nessa semana final de preparação para dia 16, 9h30 da manhã, aqui de frente da igreja da matriz da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso, a gente está celebrando, tendo a missa, a celebração da Eucaristia, onde eu vou ser ordenado pela igreja, então, o bispo lá para a prelazia de Itacoatiara, no Amazonas. Quem vem me ordenar é Dom Edgar Moreira da Cunha, ele é religioso, vocacionista, é atualmente o único bispo, da congregação vocacionista. Ele é bispo numa diocese nos Estados Unidos, Ele era missionário ali, quando foi escolhido para ser bispo, foi bispo auxiliar de uma diocese 10 anos, depois hoje ele é bispo titular de uma diocese. E depois a igreja pede que tenha aquele bispo que ordene 2 colaboradores mais de perto, que vai ser o bispo de Serrinha, Dom Otorino, e o arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni, que é inclusive o chamado a Serrinha, Araci, a diocese de Serrinha e Araci como paróquia da diocese de Serrinha faz parte dessa região que está sob a coordenação do arcebispo de Feira de Santana, o Dom Zanoni. Por isso que ele vem também para estar presente e confirmar essa minha ordenação. Mas, padre, como é que foi isso? Como é que seu nome foi indicado para ser bispo? Como é que é? Tal. E aí eu aproveito para dizer assim, qual é o processo para a escolha de um bispo, de um modo geral? Todos os anos, os bispos que estão em um país indicam, se os bispos quiserem, eles indicam nomes de padres que eles conhecem que podem ser bispo. Dessa lista que os bispos apontam, esse chamado núncio apostólico, que representa o Papa no Brasil, que mora em Brasília, escolhe uma quantidade aí desses padres, seleciona alguns desses padres que são apontados pelos bispos e faz uma espécie de consulta a quem conhece esses padres, a padres, bispos, religiosas, leigos, que conviveram com aquele padre, que trabalharam com aquele padre, que conhecem aquele padre, e fazem algumas perguntas para saber se aquele padre tem condições de ser bispo, vamos dizer assim. Então o núncio faz essa consulta, é ele que recebe essas cartas, exclusivamente ele é quem recebe. Do que é dito nestas cartas sobre aquele padre indicado, ele seleciona novamente alguns outros padres, faz uma outra lista menor e manda para Roma, manda lá para o Vaticano. E aí um grupo de bispos que auxiliam o Papa, chamada Congregação para os Bispos, vai pegar essa lista de padres com as informações que foram dadas sobre eles e escolhe, então, um dentre aqueles que o núncio mandou. Portanto, é uma decisão final lá do Vaticano, vamos dizer assim. Então, como é que me escolheram? Alguém me perguntava, mas por que escolheu você e por que escolheu você para Itacoatiara, no Amazonas? Aí não tem uma resposta, realmente, confesso, não consigo dar uma resposta, porque aí só quem poderia responder, de fato, seria o núncio apostólico, porque é que apontou meu nome e porque é que meu nome foi depois escolhido para ir para Itacoatiara, no Amazonas. Eu posso dizer que tenho consciência de que não mereço. Tenho algumas pessoas que disseram para mim, você é nomeado bispo, que bom, você merecia isso. E eu posso dizer que ninguém merece ser bispo. Não é uma questão de merecimento. É mesmo assim, bondade, diria, da igreja, que vê alguma qualidade que aquele padre indicado tem para ser bispo. Confiança, a igreja confia naquele padre, que ele pode desenvolver o trabalho como bispo, e aí convida e entrega a missão.
e, acima de tudo, né, graça de Deus, né? Tudo é graça. Eu tenho consciência absoluta, né, de que a minha vida toda, né, de religioso vocacionista, de padre, agora, né, como bispo, é fruto da graça de Deus. Eu não conseguiria ser religioso vocacionista, ser padre e agora ser bispo se dependesse só de mim, só das minhas qualidades, da minha capacidade, etc. O que eu já fui, religioso vocacionista, padre, e o que eu vou ser, como no caso religioso bispo, é realmente confiando na graça de Deus, que eu sei que não falta, né? Eu escolhi um lema porque todo bispo tem que escolher um lema, né, para a sua vocação, o seu ministério. Eu escolhi uma frase do Evangelho de Lucas 22, 27, onde Jesus diz para os apóstolos: olha, eu estou no meio de vocês como aquele que serve. E eu, quando me pediram para escolher um lema, eu fiquei optando por esta frase de Jesus, porque eu entendo que vocação na igreja é serviço, seja do leigo, seja do consagrado, seja do ministro ordenado, diácono, padre ou bispo, seja o missionário, a missionária, nós somos chamados a servir. Aliás, o próprio mestre, né, Jesus, nos ensina muito isso, quando ele tantas vezes repetiu que não veio para ser servido, ele veio para servir, que quem quiser ser o maior deve ser o menor de todos, o servidor de todos. Ele disse que quando a gente fizesse tudo que a gente, né, poderia fazer, dissesse: olha, eu sou um servo inútil, eu não fiz nada mais do que aquilo que tinha que fazer. Então eu me afeiçoo muito com essa palavra de Jesus na linha do serviço, compreendo isso, busco, me esforcei, vou me esforçar para fazer da minha vocação religiosa, na época como padre, agora como bispo, também um serviço. Quando eu escrevi lá para a prelazia de Itacoatiara, no dia 19 de abril, uma mensagem, para começar uma comunicação com aquela parcela do povo de Deus que eu vou trabalhar, eu disse exatamente isso. Eu tenho consciência de que vou para a prelazia de Itacoatiara para ser mais um, né? Eu não vou ser o que vai para fazer tudo, eu vou para somar forças com os padres que já estão lá, com os religiosos que já estão lá, com os leigos que já estão lá, né? Com os outros bispos que já estão trabalhando nas outras dioceses. Então eu não vou para ser o exclusivo, eu vou para somar forças e, portanto, nessa linha da confiança na graça de Deus, que nunca falta na vida da gente, que eu estou me lançando, né, abraçando esta missão que a igreja está me confiando. Quando eu celebrei os 25 anos de padre aqui em janeiro, eu escolhi também um versículo bíblico que era de São Paulo, né, na carta de São Paulo aos Coríntios. Ele diz: é de Deus que vem a nossa capacidade. E é confiando nisso que eu também dei meu sim à igreja, e estou dando o meu sim, e a igreja vai estar me confirmando nessa missão com a ordenação, e é confiando nisso, né, que é de Deus que vem a capacidade da gente na missão, que eu estou indo fazer missão numa região que de fato eu não conheço. Eu nunca tive na região norte do Brasil, na parte da Amazônia, né? Eu tive uma ponta do norte, né, mas bem já na saída, né, da região amazônica, no estado de Tocantins, onde a congregação tem uma missão, na Arquidiocese de Palma, na cidade de Mateiros, que é considerada também a Amazônia Legal, né, o norte, quando foi desmembrado do estado de Goiás. Mas a Amazônia mesmo lá, o estado do Amazonas, o Pará, né, o Rondônia, Roraima, o Acre, eu nunca fui. E sei que é um desafio que eu estou abraçando, mas abraço nessa certeza de que não serei eu, né, a fazer as coisas. É Deus que vai fazer, me utilizando, né, utilizando da minha pessoa para realizar a obra, né, o trabalho que Ele com certeza quer que seja feito lá, através desse serviço que o bispo normalmente faz numa diocese e numa prelazia.
prelazia é um nome novo, assim, né? Não é muito usado. São poucas as prelazias no Brasil, estão mais inclusive na região norte, né? Eu também não conhecia bem o termo prelazia, tanto é quando eu fui comunicado que eu estava sendo eleito para ir para a prelazia de Itacoatiara, eu precisei aprofundar um pouco isto, né? E o que eu pude deduzir do que eu li, pesquisei, é que prelazia é equivalente à diocese, ou seja, funciona uma prelazia com tudo que funciona uma diocese. Então tem o bispo, tem todas as atividades que numa diocese normalmente tem. A única diferença, pelo que eu pude entender, posso até estar errado, é que a prelazia é uma área territorial eclesial, ou seja, que a igreja define e confia a um bispo, e que ainda tem algumas dificuldades para, né, enfrentar mais diretamente, tipo assim, um número pequeno de padres, né, que trabalham ali, né, a dificuldade ainda econômica também de sustentação, né, da própria missão, né, ali. Isso então se define um pouco porque chama de prelazia e não diocese, mas na prática vai funcionar tudo como se fosse uma diocese, né? E a missão do bispo, nenhuma prelazia ou nenhuma diocese, é animar a vida da igreja naquele território que lhe é confiado, né? Os municípios que fazem parte, né? Por exemplo, no meu caso, lá na prelazia, aqui tem o mapa, né, da prelazia, né, de Itacoatiara, né? São 1, 2, 3, 4, 5, 6 municípios apenas, né, que fazem parte da prelazia. A sede, que é Itacoatiara, que fica aqui, nessa parte de baixo. Em Itacoatiara existem 8 paróquias, é uma cidade já grande, né? Portanto tem 8 paróquias, e cada um dos outros municípios aqui compõe, né, uma paróquia, né? Então nós temos Silves, Urucurituba, Itapiranga, São Sebastião do Uatumã e Urucará, né? Urucará, esse município aqui enorme, a gente pode ver, né, o tamanho dele, esse amarelo aqui, praticamente a metade da prelazia é um município só, né? Então o bispo vai acompanhar a vida da igreja aqui, nesses municípios, em cada paróquia, vai acompanhar a missão, né? A catequese, a liturgia, as pastorais, os grupos, os movimentos, as comunidades eclesiais de base, vai acompanhar os seminaristas, né, que estão no seminário chamado propedêutico, aquele inicial, né, que um jovem entra para ser padre de uma diocese, de uma prelazia. Depois o seminário onde estudam os seminaristas já de filosofia, teologia. Vai distribuir um pouco as tarefas aí para os padres, acompanhar a vida consagrada presente naquela diocese, naquela prelazia, para animar, encorajar a vida consagrada a viver, né, o carisma dos seus fundadores e fundadoras, acompanhar a vida social também, porque a vida das pessoas interessa também a missão da igreja, né? Jesus, quando definiu a missão do bom pastor, lá em João 10:10, né? Ele disse que veio para que todos tenham vida em abundância. Então, tudo aquilo que está envolvido na vida das pessoas, ou que as pessoas estão vivendo, interessa a nós, a igreja, e consequentemente também ao bispo, né? Que vai estar atento a tudo aquilo que favorece ou que prejudica a vida das pessoas que estão naquela área que ele tem a missão de ser bispo, né? De cuidar, né? De pastorear, de zelar, de proteger, defender,
Então, é um pouco assim a tarefa nossa, né, de qualquer bispo, né, e a minha tarefa lá na prelazia. Mas eu vou ser, como todos os bispos eu acredito que fazem, mais um estimulador, um animador, um encorajador, para que as pessoas assumam, né, a sua vocação, sua missão, e ajude o reino de Deus a crescer naquele espaço, né, de cada paróquia, de cada comunidade e da diocese ou da prelazia, né, no seu conjunto, né? Então, a missão é essa, né, de se preocupar com a formação, né, de todas as vocações, formação dos leigos, da vida consagrada, dos ministros ordenados, nos preocupar com a dimensão litúrgica, né, que é a dimensão da santificação das pessoas através da liturgia, dos sacramentos, se preocupar com a vida mesmo, como eu dizia na instante, das pessoas, né, procurando estar próximo, motivando cada pessoa a viver a sua fé, a sua pertença à igreja e a sua cidadania, né, naqueles espaços também da sociedade onde a igreja deve também se fazer presente, especialmente aí através das pastorais e dos grupos, dos movimentos, né, e da inserção, né, de pessoas da igreja nas atividades da sociedade, né, nos partidos políticos, nos sindicatos, nas associações de moradores, né, nas ONGs, né, organizações não governamentais, né, em todo o trabalho que diz respeito à vida. O norte, nós temos duas realidades, assim, bem própria ali da região norte. A questão do bioma, né, que nós até tratamos na campanha da fraternidade esse ano, né, os biomas do Brasil. Então, o bioma próprio ali da região, que é o bioma Amazonas, né, esse bioma, essa floresta amazônica, né, ela precisa ser conservada porque é o pulmão da humanidade, se diz isso, né, e, portanto, a igreja faz um trabalho muito bonito já há muito tempo ali na defesa da floresta amazônica, para que ela não seja derrubada, destruída, mais do que o que já foi e o que está sendo, né? Então ela tem um papel muito importante aí, né, através da Comissão Pastoral da Terra. E tem a questão dos povos indígenas, que o norte é a região onde mais, né, de alguma forma, tem a presença das reservas indígenas, justamente por causa da ainda conservação da floresta amazônica. Então a igreja também na região norte tem trabalhado muito próximo dos povos indígenas, na defesa das suas vidas, da sua cultura, das suas terras, e tem uma organização nossa da igreja, chamado CIMI, Conselho Indigenista Missionário, que faz lá um trabalho belíssimo de acompanhamento, né, dos povos indígenas. E, consequentemente, nós também que vamos para lá, que vamos estar na prelazia de Itacoatiara, vamos estar de perto, né, acompanhando o trabalho que a igreja já desenvolve ali, tanto na questão da terra, né, da floresta amazônica, da sua preservação, quanto na questão dos povos indígenas, para que os seus direitos, né, a sua cultura sejam respeitados. Então, é claro que eu estou falando desses dois desafios que se sobressaem, mas todos os outros desafios que existem em todos os outros lugares, em todos os outros municípios, em todas as outras dioceses, na questão humana, na questão eclesial, na questão da vocacional, por exemplo, vai aparecer ali, né? Então, essa é um pouco aí da nossa vida, da nossa missão, né? Aqui eu participei como religioso vocacionista de 4 capítulos gerais da congregação, que normalmente são feitos até agora na Itália, né? Que é o país de origem da nossa congregação. Só para curiosidade, eu registro, assim, tem essa foto aqui que é do primeiro capítulo geral que eu fui a participar, 1994, né? Foi na cidade de Roma,
onde tem a sede geral da nossa congregação. Eu me encontro meio escondido ali atrás aqui, junto dos brasileiros que também foram, né, participar, né, desse capítulo geral. E registro aqui uma outra foto do segundo capítulo geral que eu fui participar na Itália, que foi numa cidade chamada Siciliana Marina, né, uma outra região da Itália. E aqui uma foto com os brasileiros que estavam naquele capítulo e 2 italianos que aqui acompanhavam a gente, né? E entre esses que foram comigo naquele capítulo, que eu estava junto, está o padre José Lisboa, que está aqui sentado do meu lado com um boné na cabeça. Ele era também capitular naquela época e nós participamos em junho, né, de 2000 desse segundo capítulo geral da congregação vocacionista. No meu trabalho vocacionista, eu fui muitos anos o chamado formador, educador vocacional. Também só para deixar aqui registrado, aqui eu estava, né, em Vitória da Conquista, sendo formador, e aqui são jovens que nós acompanhávamos, né, no vocacionário Nossa Senhora Aparecida, né, faz parte desse trabalho vocacional. E aqui é uma outra que também eu estava na paróquia Nossa Senhora Aparecida com jovens que a gente acompanhava na formação em 2000, né, e 7, né, essa foto aqui de jovens que eu trabalhei lá na formação. Aqui eu quero registrar a foto de um italiano missionário que veio para o Brasil, o padre Polito, com quem eu pude conviver alguns anos lá em Vitória da Conquista. Conheceu o fundador da congregação, escreveu, né, livros, né, sobre a vida do fundador. Aquele livro que o padre José Lisboa me deu aqui, em 92, que me fez conhecer o padre Justino e a congregação, foi o padre Polito que escreveu. Hoje ele já é falecido, né, mas registro também uma presença amiga, né, nesse nosso trabalho ali. E eu sempre gosto da música como instrumento de evangelização, a música catequese, né, que representa o Padre Zezinho, por exemplo, né. Eu devo muito, né, a minha caminhada vocacional às catequeses do Padre Zezinho, tanto na música quanto nos livros. Eu, quando fiz o meu discernimento vocacional aqui em Araci, fazendo o CCV, nos intervalos entre um CCV e outro, a gente lia muitas as obras, os livros de Padre Zezinho sobre vocação e as músicas dele. Tanto é que tem uma que marca, né, a minha história vocacional, inclusive eu coloquei como ação de graças da missa da ordenação agora episcopal, Cidadão do Infinito, né? Uma música que me acompanha, eu gosto e me ajuda, e eu acredito que ajuda muita gente a pensar na missão que Deus confia a nós. Mas tem um outro católica que eu admiro muito, é um outro grande catequista através da música. As suas canções ajudam a nós, a igreja, a botar o pé no chão, né? A encarnar a fé na vida, a abrir os olhos para ver a realidade que nos cerca, para iluminar essa realidade com a palavra de Deus. E eu queria aqui apresentar com uma alegria uma foto que eu consegui fazer com o Zé Vicente, né, que é esse outro cantador, né, da nossa igreja, que eu admiro bastante. E aqui ele foi à Vitória da Conquista fazer uma apresentação numa paróquia de Vitória da Conquista, e eu tive a oportunidade de ir até o show, e antes do show começar lá, que ele foi fazer, bater um papo com ele e tirar essa foto que eu guardo assim com grande, diria, alegria, né? Uma recordação desse momento, né? Bom, minha mensagem final é dizer da alegria de poder sair daqui, né, das terras de Araci, né, da Chã, da fazenda Casa Nova, e Deus me convocar para essa missão, primeiro de ser religioso, vocacionista, que eu
me sinto muitíssimamente feliz de ter sido chamado a fazer parte dessa congregação religiosa. Eu me sinto honrado, diria, pessoalmente, e agradecido a Deus de ter conhecido o Padre Justino, suas ideias, o carisma que Deus inspirou a ele de promover a santificação das pessoas, de trabalhar, né, de suscitar e cultivar vocações para a igreja. Então, meu agradecimento a Deus por ter me colocado no caminho, né, da congregação vocacionista, e a congregação vocacionista ter me acolhido, né, e ter me dado a oportunidade, de ter me dado a formação e me feito religioso, né? E depois ter concordado que eu também abraçasse o ministério ordenado de padre, né, como religioso vocacionista. E daqui, então, de Araci, saí, né, e faço parte, né, dessa terra, e que foi dando essa contribuição através do carisma da nossa congregação, tanto no serviço às vocações, quanto no serviço pastoral, também como ministro ordenado padre. E agora me sinto feliz de também poder, indo, né, a cumprir essa nova missão de bispo lá na prelazia de Itacoatiara, carregar, né, comigo, né, a minha vida de religioso vocacionista, o meu carisma, né, de religioso vocacionista, e, claro, carregar junto com isso, né, a minha família de sangue, e a família Lisboa Oliveira, né, que é a raiz também de tudo, a minha família de fé, né, original, vamos dizer assim, a paróquia de Araci, Nossa Senhora da Conceição do Raso, que carrego também comigo no coração. E, aliás, é uma coisa que eu queria registrar também, que eu tinha esquecido de dizer, né? Nossa Senhora tem uma presença muito forte, né, na minha vida, né? Não sei se eu consigo corresponder, né, ao amor que eu sei que ela tem por mim, porque nasci aqui, na paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso. Depois alguém me disse que meu pai, Alfredo, era da congregação mariana, né, na época aqui, né, em Araci, que ele tinha uma devoção enorme a Nossa Senhora Aparecida, né? Aí quando eu saio de Araci para ir para a vida religiosa, onde é que eu vou? Vocacionário, Nossa Senhora Aparecida. Onde é que eu vou fazer pastoral como estudante? Na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Eu vou para o Rio de Janeiro para estudar, fiz filosofia onde? No Instituto Nossa Senhora das Vitórias, de Vitória da Conquista. Vou para o Rio de Janeiro estudar e vou fazer pastoral como estudante na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Parada de Lucas. Como padre, me pediram para trabalhar na capela de vigário geral que tem Nossa Senhora Aparecida, padroeira, né? Saí do Rio, vim para Riachão do Jacuípe, a paróquia confiada, titular Nossa Senhora da Conceição, né? Fui transferido para Vitória da Conquista, paróquia Nossa Senhora Aparecida. Só saí um pouquinho quando eu fui para Salvador, né, que é paróquia de São Caetano, mas mesmo assim tinha duas comunidades dedicadas a Nossa Senhora. Nossa Senhora da Conceição e Nossa Senhora das Divinas Vocações na paróquia de São Caetano. Fui para Conquista, né, que já é Aparecida, voltei para Riachão, Conceição, fui para Sergipe, Campo do Brito, paróquia Nossa Senhora da Boa Hora. Fui para Salvador novamente e aí vim para Riachão, Nossa Senhora da Conceição. Eu vou para a prelazia de Itacoatiara, cuja padroeira da catedral é Nossa Senhora do Rosário. Então, praticamente Nossa Senhora me acompanha do nascimento até agora, e eu, com certeza vai me acompanhar até um dia ela me colocar nos braços de Deus, né? Quando eu deixar aqui essa terra, né? Eu confio que ela vai, né, me fazer esse favor de dizer: olha, toma conta desse rapaz aí que tanto eu fiquei perto durante a vida lá na terra, né? Então, assim, uma alegria muito grande também essa devoção mariana, né, que me acompanha, né? Eu tenho um amor também muito grande por Nossa Senhora, não sei se corresponda ao amor dela por mim, mas com certeza. Esqueci de dizer, a padroeira da congregação
E o padre Justino disse que ela era a nossa superiora, Nossa Senhora das Divinas Vocações. Então, é um acompanhamento realmente muito forte, né, de Nossa Senhora, né, em todo esse meu trajeto de vida, trajeto vocacional. Mas eu concluo dizendo assim, a quem vai me escutar, né, nesse vídeo, vamos viver com alegria, né, a vida, dom de Deus, primeira grande vocação que Deus nos dá. Vamos viver intensamente a nossa fé, que é o segundo grande chamado que Deus nos faz, né? De ter fé nele e a partir dessa fé em Deus a gente se engajar na igreja, que é a comunidade daqueles que têm fé em Deus, né? Dos filhos e das filhas de Deus. Então eu quero motivar cada pessoa a assumir sua fé, o seu batismo, participar da sua igreja, da sua paróquia, da sua comunidade. E também, claro, aí vem o terceiro chamado, que é o chamado a uma vocação específica na igreja, né? Então eu gostaria também de motivar cada pessoa que está me ouvindo nesse vídeo a confirmar a sua vocação, viver alegremente o chamado que Deus já lhe fez. Se não descobriu ainda, faça esse caminho de descoberta, de discernimento. Procura a pastoral vocacional da sua paróquia, da sua diocese, da sua comunidade ou de uma congregação religiosa e faça o seu discernimento, que é importante você descobrir o chamado que Deus está fazendo. E dizer que cada um de nós, né, na igreja, a partir do nosso batismo, não sou eu que estou dizendo, aliás, é a palavra de Deus, é São Paulo na carta aos Coríntios, né? Ele diz que a cada um é dado um dom do Espírito, né, para o bem comum. Então, que nós possamos colocar, né, esse dom do Espírito que é dado a cada uma de nós, para acontecer esse bem comum da missão da igreja, da evangelização, da construção do reino de Deus. Então, que Deus possa abençoar a cada uma de nós, que a gente possa viver feliz e alegre a nossa vida, a nossa fé, nossa pertença à igreja, a nossa vocação específica e a nossa missão na evangelização, na construção do reino. E, claro, um convite, de repente, aí quem me ouve aqui nesse vídeo, que quiser fazer uma experiência missionária, né? Entre em contato conosco, procura aí nos sites, né? No Google, no site de pesquisa, a Prelazia de Itacoatiara, faça um contato lá com a gente e será uma alegria poder receber alguém de algum lugar que me conheceu, né? Das paróquias por onde eu andei, dos espaços onde eu fui viver a minha vocação de vida religiosa e de padre, receber lá na Prelazia, viver por um tempo, mesmo que não seja uma missão permanente de missionário, mas por um tempo, né? Fazer uma experiência missionária lá na região amazônica, no norte do Brasil, mais precisamente lá na Prelazia de Itacoatiara. A partir do dia 30 de julho eu já estarei chegando lá na Prelazia, vou ficar morando lá a partir de 30 de julho e depois eu vou até, quem sabe, pedir aqui ao nosso Mário, né, da Pascom da Paróquia, para botar aí um telefone, um e-mail lá, um comunicado, um espaço, né, o nosso endereço lá na Prelazia de Itacoatiara. Eu ficarei feliz em poder receber uma notícia, né, de qualquer lugar e quem sabe alguém que deseje, né, fazer uma experiência missionária, e é evidente que eu vou fazer isso ouvindo, né, os meus irmãos e as minhas irmãs que estão já na Prelazia, os padres que já estão trabalhando em suas paróquias, né, mas nós vamos estar colhendo, né, as manifestações de quem deseja fazer uma experiência missionária lá na Prelazia, discutindo com os nossos padres, os nossos párocos, né, e vamos estar vendo como a gente pode estar acolhendo, né, leigos e leigas que querem fazer uma experiência missionária,
consagrados e consagradas que queiram fazer uma experiência missionária, padres diocesanos, diáconos permanentes que queiram fazer uma experiência missionária, agentes de pastoral, das mais diversas pastorais que a nossa igreja tem, que queira também viver por um tempo uma experiência missionária. Nós queremos dizer, né, e eu tenho quase certeza que o clero da prelazia de Itacoatiara vai também compreender isso e acolher. Nós queremos abrir as portas, né, da prelazia, as portas das nossas paróquias e comunidades e do nosso coração para receber qualquer irmão, qualquer irmã que deseje mesmo ir fazer uma experiência missionária lá no norte do Brasil. Obrigado a você, Mário, né? Obrigado a Pascom, da paróquia Nossa Senhora da Conceição do Raso. Obrigado ao Padre Theo, ao Padre José Carlos, né? O pároco e vigário aqui da paróquia, e a todos os outros que fazem parte da Pascom da paróquia de Araci. Que Deus nos abençoe a todos e nos ajude a viver bem a nossa vida e a nossa vocação. Jesus, Maria, José. Eu procurei semear a paz e onde fui andando falei de Deus. Abençoei quem fez pouco caso e espalhou cisane onde eu semeei. Não aceitei condecoração por haver buscado um país irmão. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Vou semeando por entre o povo e vou sonhando este mundo novo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho. E levo a paz no meu caminho, no meu caminho, no meu caminho.